Eu vou ser Joel para você agora, como você está vendo aqui. Eu vou ser o profeta Joel, porque o profeta Joel na Bíblia, que você deve ler os 3 capítulos, Joel é um livro de apenas 3 capítulos e nós podemos dizer que Joel era o profeta 1, 2, 3. Com ele era direto e reto. 3 coisas que ele falou para o povo. Primeira, vocês têm que se arrepender. Segunda, se vocês se arrependerem, virá chuva sobre a terra, vai restaurar essa seca que vocês estão vivendo e virá o Espírito Santo. Terceiro, aí virá livramento. 3 coisas: arrependimento, que mais? Derramamento, que mais? Livramento. O profeta 1, 2, 3. O que significa o arrependimento? O que é o arrependimento? Ele falou lá no capítulo 2, Joel falou assim, versículo 12 e 13. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração. E isso com jejuns e com choro e com pranto. E rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Quer dizer, um arrependimento que tinha que vir de dentro. Qual era a solução? A solução para o país que estava devastado por seca, não havia chuva, portanto não havia colheita, portanto havia fome, miséria generalizada e as coisas só piorando, pragas, gafanhotos, problema atrás de problema. Qual a solução? Joel falou, vocês têm que se arrepender. Porque isso que está acontecendo com vocês foi porque vocês deram as costas para Deus. Vocês deram as costas para o altar. O altar está seco, reflexo da terra que está seca, e a terra é reflexo do altar que está seco. A terra está apenas refletindo o que vocês têm feito com Deus. Então o que Deus estava falando do arrependimento aqui, era que o arrependimento tinha que começar dentro do coração e depois passar para fora. O arrependimento começa dentro da pessoa. Você tem que enxergar o seu erro. Você tem que ver a maldição que o pecado causa na sua vida. Preste atenção, você que está vivendo no pecado. Você que vive no pecado, quer dizer, você que faz as coisas erradas conscientemente. Você está no erro, você sabe que está no erro e não quer deixar. Você está no erro e você diz assim, não, eu estou no erro, mas aí você vem com uma justificativa. Você faz coisa errada e você justifica as coisas erradas que você faz. Preste atenção. Você está debaixo de maldição. O pecado te amaldiçoa. Você não tem paz, você não tem cabeça livre para raciocinar, para fazer boas escolhas. Por isso que você faz muitas escolhas erradas, porque a sua cabeça está poluída, contaminada pelo pecado. Você não tem paz, você não tem tranquilidade para decidir as coisas. Você decide as coisas às vezes por medo, por dúvida, por ansiedade. Você toma decisões erradas porque o pecado desequilibra você. E te faz escolher errado. Você escolhe a pessoa errada para relacionamento. Você escolhe o trabalho errado. Você tem um trabalho, trabalha, ganha dinheiro, mas não vê o fruto do trabalho. Você está mal, mas você não quer olhar para que você está mal. Você não quer olhar que o problema está dentro de você. Então você acha que o problema é a mulher, o problema é o marido, o problema é o filho, é a mãe, é o pai, é o mundo. Você acha que o problema sou eu, que estou falando do seu problema. Você fica com raiva de mim, porque eu estou falando de você. Mas você não olha para dentro de você. Você não olha para o seu problema. Você não olha para a sua situação. Você ficou com raiva há pouco porque eu falei da Copa do Mundo. Você fica com raiva porque você é um bêbado da época de Joel. Ele falou para os bêbados, vocês bêbados, quando é que vocês vão acordar? Quando é que vocês vão despertar? Que a nação está destruída e vocês estão aí bebendo para fingir que está tudo bem. Então esse é o problema, o pecado, ele cega a pessoa. O pecado vai destruindo tudo que ele toca, vai destruindo. Ele é uma maldição.
E qual é a cura para essa maldição? Chama-se arrependimento. Isso não tem a ver com religião, isso não tem a ver com você frequentar a igreja, fazer teatro religioso, dar oferta, eu ajudo, eu dou oferta na igreja, eu sou dizimista, etc. E daí? E daí? Você dá dinheiro na igreja, mas não dá o coração, você não dá a alma, você não dá o que Deus veio aqui para pagar e comprar, que é a sua alma. Dinheiro Deus tem, todo ouro e toda prata é dele. O dinheiro que você acha que é seu, é Deus, é de Deus. Você morre, você deixa tudo por aí. O que Deus quer é o seu coração, a sua alma. Então, você tem que se arrepender e entregar a sua alma para Deus. A pessoa não enxerga a condição dela. Não enxerga que o pecado não é só matar, roubar, adulterar, não. O pecado é toda desobediência a Deus. O pecado está dentro da gente. E quando você vive fazendo a sua vontade, você está vivendo no pecado. Você está dando as costas para Deus. Coisas às vezes pequenas, coisas bobas, mas que você resiste. O seu coração não é de Deus, por isso você resiste às coisas de Deus. O seu coração é do mundo, o seu coração é seu, o seu coração é do dinheiro, o seu coração é das coisas que você gosta, mas não é de Deus. Então, Deus deixa essas pessoas passarem na frente, esses chamados bandidos, casos perdidos, eles passam na frente dos que se acham bons, porque eles são mais rápidos para se arrepender. Está entendendo? Sim ou não? Deus quer fazer isso, mas Ele precisa do arrependimento da pessoa. A volta, mudança de atitude, de comportamento que começa aqui dentro e vai se espalhando para o lado de fora. Não quero mais isso, não vou mais fazer aquilo, eu quero andar na linha reta, eu quero fazer a vontade de Deus. Se você quer se arrepender, então isso não é um ritual religioso que você vai na piscina do batismo, toma um banho e me arrependi, batizei nas águas. Não, é algo aqui dentro. Rasga o coração. Rasga o coração, muda aqui dentro. Não importa o quão errado você esteja, começa a mudar as atitudes. Isso é arrependimento. E se vier arrependimento, então Ele te perdoa, e como Ele te perdoa, Ele começa a libertar você, transformar a sua vida. Esse foi o primeiro passo, arrependimento. Segundo passo, foi o derramamento que Joel falou. Mas Joel falou para eles, não é só chuva que vocês precisam de uma outra chuva. Vocês precisam do Espírito Santo. E lá no versículo 23, ele falou assim: e há de ser que depois do arrependimento, derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Essa é a chuva que tem que acontecer na sua vida. É o que tinha que acontecer com o povo na época de Joel. E aconteceu. A chuva, Deus mandou a chuva na justa medida, lavou a terra das pragas, começou a restaurar a produtividade da terra. Mas não só isso, também derramou o Espírito. Deus quer derramar o Espírito sobre a sua vida. Você tem que mudar o foco de ficar buscando frutos da terra, colheita desse mundo, para focar no fruto do Espírito Santo. Você corre atrás dos frutos do dinheiro, do trabalho, a prosperidade dessa terra que Deus dá, muito mais do que a gente imagina, mas você tem que focar no fruto do Espírito Santo. Você tem que ter o fruto do Espírito Santo. Amém? Então você tem que priorizar o Espírito Santo na sua vida. Priorizar quer dizer, mais que tudo que você quer na vida, você coloca Ele em primeiro lugar. Quando recebe o Espírito Santo, Ele transforma o seu interior. Transforma a cabeça, a mente. Ele transforma o caráter. A pessoa que era bandida vira mocinho. Vira uma pessoa de bem. O Espírito Santo é que faz isso. O Espírito Santo é que faz a pessoa com ódio perdoar. O Espírito Santo que faz a pessoa que tinha um caráter todo torto, ele faz a pessoa querer andar reto.
Educa você a ser marido, a ser esposa, a ser trabalhador, a ser profissional, ser um empresário, ser uma pessoa que anda na justiça no mundo de corrupção. O Espírito Santo te dá essa capacidade de você ter luz, de você ter um brilho nos olhos, alegria de viver, sem você estar rodeado de ninguém e coisas desse mundo. O Espírito Santo é que faz brotar esse fruto aqui dentro. Você tem que priorizar o Espírito Santo. Compreendeu? E terceiro, o livramento. O livramento é a consequência. Como ele disse lá em Joel 2:32, ele disse: e há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no Monte Sião e em Jerusalém haverá livramento. Então, se a pessoa se arrependeu, recebeu o Espírito de Deus, o livramento é consequência. Ela clama o nome do Senhor e ela é salva. Ela clama e ela é atendida. Por quê? Porque ela é filha. Ela tem aliança com Deus. Em qualquer momento da vida, nós precisamos de uma dessas três coisas. Eu não sei qual delas você precisa nesse momento, mais do que as outras. Muitos aqui precisam primeiro se arrepender. Se você não tem arrependimento, o Espírito Santo não vai vir sobre você. Primeiro você tem que se arrepender. Se você já se arrependeu, está limpo, vazio do pecado, então você pode buscar o preenchimento, o derramamento do Espírito Santo. Você se esvaziou para Deus, você pode ser cheio. Então, se você está nesse ponto, busque o Espírito Santo. Você já tem o Espírito Santo? Então você precisa o quê? Livramento. Então você pode invocar Deus e receber o livramento que você precisa. Amém?